Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano do Colégio SEI. Estamos aqui continuando o nosso conteúdo programático do terceiro ano, especialmente para a prova que vocês se depararão com ela nessa próxima semana, segundo o nosso calendário aqui. Então, nós falamos aí de termos integrantes da oração, falamos por que essa denominação e começamos a falar da primeira estrutura, que foi justamente o objeto direto, que faz parte dos complementos nominais, aliás, dos complementos verbais. Os complementos verbais são classificados justamente ao objeto direto, que nós já falamos. Temos aqui a classificação desse objeto direto, falamos do objeto direto preposicionado, e aqui nós falamos do objeto direto interno, objeto direto pleonástico, vamos falar agora. Aí o objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. São esses elementos aí que integram os termos integrantes da oração. Então, continuando aí sobre a classificação do objeto direto, e apesar de haver algumas gramáticas que não colocam, tá certo? Só colocam um objeto direto preposicionado, mas eu costumo colocar essa subclassificação completa do objeto direto. Então nós temos aqui o objeto direto interno. Quando é que ela ocorre? Quando é que nós temos o objeto direto interno? Justamente quando o termo que funciona como objeto direto, certo? Ele tem o mesmo radical do verbo ou pertence ao mesmo campo semântico, tá certo? Que é o campo semântico, é o campo do sentido, tá certo? Então, quando eu digo aqui, ele sonhava sonhos assombrosos, tá? Então, ele vai ser o sujeito. Quem sonhava? Ele. Sonhava, verbo transitivo direto. Quem sonha, sonha alguma coisa, tá? Sonhava o que? Sonhos, tá certo? Então, o complemento aqui, quando eu digo ele sonhava, imediatamente vem a pergunta: o que? Sonhos. Então, sonhos aqui vai ser o objeto direto do verbo sonhar. Quem é o radical do verbo sonhar? Até a letra H, certo? E quem é o radical do complemento? Também até a letra H, tá certo? Então, o termo que funciona como objeto direto, ele tem o mesmo radical do verbo, tá certo? Então isso aqui nós chamamos de objeto direto interno. E assombroso? Assombroso aqui é a qualificação de sonhos, então ele funciona como predicativo do objeto direto. Agora vamos ao segundo exemplo. Joana chorava lágrimas de crocodilo. Quando eu digo Joana chorava, Joana é sujeito, quem chorava? Joana. Chorava, verbo, chorava o quê? Lágrimas, tá certo? Lágrimas pertence aí, é objeto direto, funciona como objeto direto, e pertence ao mesmo campo do sentido do verbo chorar, tá certo? Então isso aí nós podemos dizer que pertence ao mesmo campo semântico. Então o termo que funciona aqui como objeto direto pertence ao mesmo campo semântico do verbo chorar. Então, quando isso aí ocorrer, nós temos o chamado objeto direto interno, tá certo? Objeto direto pleonástico. O que é o pleonasmo? Nós podemos dizer, só relembrando aí a vocês que uma temática que foi apresentada a vocês no primeiro ano, isso aí na questão das figuras, né? O que é o pleonasmo? É a repetição desnecessária de um termo com um sentido enfático. O pleonasmo, nós temos duas formas de pleonasmo. Nós temos aquele pleonasmo que é utilizado como recurso estilístico, tá certo? Com a ideia de reforço, e nós temos o pleonasmo vicioso. Então, a primeira situação não constitui erro gramatical, que é quando nós consideramos recurso estilístico, e temos o vicioso, que é quando nós cometemos aí um erro gramatical. Exemplos de pleonasmo vicioso: entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, tá certo? Isso aí constitui pleonasmo vicioso, portanto, erro gramatical e deve ser evitado, tá? Agora, quando eu digo e ri meu riso
e chorar meu pranto. Então, quando eu digo e ri meu riso, seu rio já é um riso. Então, nessa situação aí, é um pleonasmo, só que ele está sendo utilizado aí como recurso estilístico, tá certo? Então, não constitui erro gramatical. Agora, professor, numa situação de redação, uma redação oficial do Enem, eu devo utilizar um pleonasmo? Eu aconselho que evitem, tá certo? Porque o pleonasmo é para ser usado por alguém que tem um grande apuro, um grande conhecimento gramatical. Porque se eu utilizo de forma errônea, você vai prejudicar seu texto, tá certo? Portanto, cuidado. Então, vamos aqui ao objeto direto que tem feição pleonástica, tá certo? Ocorre quando o termo que funciona como objeto direto é retomado na frase através de um pronome oblíquo, normalmente pronome oblíquo átono, tá certo? Então, quando eu digo aqui, as garotas, vírgula, tá? Eu não as vi. Por que as garotas aqui funcionam como objeto direto e eu isolei por vírgula? Porque vem deslocado na frase, tá? Normalmente eu tenho uma frase na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. A frase na ordem direta, ela segue essa sequência. Quando eu desloco aqui qualquer elemento, sujeito ou complemento, eu posso separar por vírgula. Se ela estiver na ordem direta, não posso separar por vírgula, tá certo? Então, quando eu digo aqui, eu poderia só dizer o seguinte: eu não vi as garotas. Quem vê alguém ou alguma coisa. Quando eu digo, eu não vi as garotas, quem seria o sujeito aí? Aliás, quem seria o sujeito? Eu. Quem seria o objeto direto? As garotas, objeto direto. Mas aqui é o seguinte: as garotas eu não as vi. Esse as substitui qual elemento aqui? Vai substituir justamente o termo garotas, que funciona como objeto direto. Então, nós temos aqui um pronome oblíquo átono. Então, esse elemento aqui, esse pronome oblíquo átono, ele funciona como objeto direto pleonástico, porque a repetição desnecessária desse termo aqui, que funciona como objeto direto, mais especificamente o substantivo garotas, tá certo? Então, é a repetição desnecessária de um termo, tá? Agora, encerrado aí a noção de objeto direto, nós passaremos a falar de objeto indireto, tá? O que é o objeto indireto? É o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto, tá certo? Aquele que exige um complemento com o auxílio de preposição. Esse verbo se liga ao complemento com o auxílio de preposição obrigatória. Por quê? Porque se eu não utilizar a preposição numa construção frasal, eu vou estar cometendo justamente um erro de regência verbal. Não, raramente a gente escuta alguém dizer, assisti o filme. Eu estou cometendo um erro de regência verbal. E por quê? Porque o verbo assistir, nesse sentido, ele é transitivo indireto e deve ser utilizado, se ligar ao complemento com o auxílio de preposição. Então, qual seria a forma correta? Assistir ao filme, assistir ao jogo, tá? De vez em quando um aluno levanta aqui, professor, eu vou no banheiro, tá? Está cometendo aí um erro de regência, tá certo? Eu digo, vou ao banheiro, vou à escola, vou ao clube, tá certo? Então, isso aí eu tenho que observar a regência do verbo. Portanto, aqui, o verbo transitivo indireto, ele exige como complemento um objeto indireto. E esse termo que funciona como objeto indireto, ele deve vir introduzido por preposição obrigatória. A exemplo disso, nós podemos dizer, precisamos de ajuda, né? Se eu digo precisamos,
imediatamente vem a pergunta de que ou de quem. Precisamos de quê? De ajuda, tá certo? Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, que é um verbo que dá a ideia de ação, por isso ele é transitivo. É indireto porque se liga ao complemento sem o auxílio de preposição, tá certo? Então, verbo transitivo porque dá a ideia de ação e não tem sentido completo. É intransitivo porque se liga ao complemento com o auxílio de preposição obrigatória. Se eu tirasse aqui a preposição, ficaria precisamos ajuda, estaria errado, dói até no ouvido. Então, o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto, eu chamo de objeto indireto. Agradeço aos colegas. Quem agradece, agradece a alguém, tá certo? Ou a alguma coisa. Agradeço a quem? Aos colegas, tá certo? Então, o verbo aqui, agradecer, é transitivo porque não tem sentido completo, dá a ideia de ação e não tem sentido completo. E é indireto porque se liga ao complemento através de preposição. E a preposição aqui, eu tenho a preposição a, nós estamos diante de uma combinação, preposição a mais o artigo os, e não há alteração fonética aqui na pronúncia. Quando houver alteração fonética, aí nós estamos diante de uma contração. Por exemplo, preposição em mais o, né? Então nós vamos ter aqui, nesse caso aqui, nós vamos ter uma contração porque houve alteração fonética. Então, quem seria aqui o objeto indireto? Aos colegas, objeto indireto. Termo que complementa o sentido do verbo transitivo indireto, chamamos de objeto indireto. Cremos em Deus, né? Quando eu digo cremos em Deus, se eu disser só cremos, imediatamente vem a pergunta, em que ou em quem? Né? Cremos em quem? Em Deus. Então, o verbo aqui é transitivo, porque dá a ideia de ação, mas não tem sentido completo. Ele é indireto, porque se liga ao complemento através de preposição, preposição em. Né? Então, o termo que complementa o sentido do verbo transitivo indireto, eu chamo de objeto indireto. Professor, e essas preposições, como é que eu vou lembrar de todas elas? Eu dou uma dica, lembre-se dessa frase: adiem para compor, tá? Então você tem aqui as preposições mais utilizadas nessas ligações de complemento, tanto do complemento verbal quanto do complemento nominal, tá certo? É claro que tem outras preposições, mas as mais usuais são essas aí, pelo menos dá para você já lembrar de uma parte delas, tá? Aí nós vamos ter uma observação ali. Os pronomes oblíquos, átonos, tá certo? Li e lis, eles funcionam como objeto indireto normalmente, tá certo? Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, normalmente eles funcionam como objeto direto. Já os pronomes li e lis, eles funcionam como objeto indireto. Por exemplo, se eu disser compete-lhe dar ordens, tá? Quando eu digo compete-lhe dar ordens, eu poderia só dizer compete a você dar ordens. Quando eu digo compete a você, né? Você aí equivale à pessoa. Então isso aqui é um verbo transitivo direto e indireto, né? Então quando isso aí ocorrer, esses verbos que são classificados como bitransitivos, normalmente ele exige um objeto direto para a pessoa e, aliás, ele exige um objeto indireto para a pessoa e objeto direto para coisa, tá certo? Então, objeto direto para coisa e indireto para pessoa, clareando aí melhor. Então, nesse caso aqui, quem é a coisa? Dá ordens, né? Então, nesse caso, isso aqui vai ser objeto direto. Quem é a pessoa? É como se eu dissesse, compete a você dar ordens, né? Então você pode ser substituído por li. O li equivale à pessoa, então será objeto indireto. Um outro exemplo, eu poderia dizer, ofereci flores
a minha namorada, tá? Ofereci flores à minha namorada. Então, o verbo oferecer é transitivo direto e indireto, tá? Transitivo direto e indireto. Então, posso chamar também de bitransitivo. Então, ofereci o que? Flores. Flores é a coisa, objeto direto. A minha namorada equivale à pessoa. Então, a pessoa deve ser substituída por li, tá certo? Então, li funcionará como objeto direto, tá certo? A minha namorada vem introduzida aí por preposição a, então objeto indireto. Então esse li está substituindo a minha namorada, então ele será também objeto indireto, tá certo? Agora, nós temos aqui o complemento nominal, tá? O complemento nominal é o termo que completa o sentido do nome, é o que eu chamo de nomes transitivos, tá certo? São nomes que precisam de complemento, tá certo? Eles não têm sentido completo e precisam de um termo para completar-lhe o sentido. O termo que completa o sentido dessas estruturas, dessas classes, substantivo, adjetivo ou advérbio, tá certo? Que são chamados de nomes, então eu vou chamar o complemento delas de complemento nominal. O complemento nominal se parece muito com o objeto indireto, inclusive tem alguma pessoa do povo que confunde, tá certo? Mas não tem como confundir. Confundem por quê? Justamente por conta da presença da preposição. Mas é só você observar o seguinte: o objeto indireto, ele só completa sentido de verbo, tá certo? Só do verbo transitivo, tá? Indireto. Já o complemento nominal é o termo que completa o sentido do nome, embora venha introduzido por preposição. E quais são essas classes que nós costumamos chamar de nome? Substantivo, adjetivo ou advérbio, tá certo? Então, e ali? Cremos em Deus, o verbo crer. Ali é objeto indireto, tá certo? Nesse caso aqui, tenho crença em Deus, é um substantivo que se originou do verbo, tá certo? Então, se o substantivo se origina do verbo transitivo indireto, o complemento dele vai ser um complemento nominal, vem introduzido por preposição da mesma forma, tá certo? Se eu disser necessito de ajuda, quando eu digo necessito, tá certo? Eu tenho aqui um verbo necessitar, necessito de ajuda. Então, de ajuda vai ser aqui um objeto indireto, tá? Está se ligando aqui ao verbo, completando o sentido dele através de preposição. Se eu disser tenho necessidade, necessidade é um substantivo que se originou do verbo necessitar. Então, tenho necessidade de ajuda. Então, nesse caso, de ajuda vai ser complemento nominal, porque ele passou a se referir a substantivo. Então, tenho crença em Deus. Tenho crença em quem? Ou em que? Em Deus. Então, notamos aqui que esse termo que vem introduzido por preposição, ele está completando o sentido do substantivo crença. Tá certo? Substantivo é nome. Se é nome, o complemento dele eu vou chamar de complemento nominal, tá? O juiz julgou favoravelmente ao réu, tá? Então, o juiz julgou favoravelmente a quem? Ao réu. Favoravelmente, normalmente essas estruturas que vem terminada em mente, quase todas elas são advérbios de modo, tá certo? Não todas, quase todas elas. Então, nesse caso aqui, nós temos um advérbio. Se advérbio é nome, então quem está completando aqui é o sentido do advérbio. Ao réu, é introduzido pela preposição a. Então, isso aqui eu vou chamar de quê? Vou chamar de complemento nominal. Sou favorável à pena de morte. Sou favorável a quem? À pena de morte. Aqui eu tenho o verbo de ligação, verbo ser. Após o verbo de ligação, normalmente eu só vou ter adjetivo, tá certo? E aqui sou favorável. Favorável é um adjetivo que não tem sentido completo. Então, qual o termo que completa o sentido dele? A pena de morte, tá? Então,
nesse caso, eu tenho aqui uma crase, eu tenho preposição a mais artigo a fusão de dois as. Então, a preposição está ali. Então, sou favorável a quê? A pena de morte. A pena de morte está completando aqui o sentido do adjetivo favorável. Então, estamos diante, se adjetivo é nome, então estamos diante de um complemento nominal, tá? E por último, nós temos aí o agente da passiva. É o termo que completa o sentido do verbo na voz passiva. Normalmente, nós temos aqui a voz passiva analítica. E nós temos a seguinte estrutura. Sujeito, verbo, ser ou estar no pretérito perfeito, mais adjetivo, tá certo? Mais preposição por e o termo que funciona como agente. Normalmente é isso. Então o prédio foi edificado por quem? Quem foi que praticou essa ação na voz passiva? Pelo engenheiro. Normalmente vem introduzido pela preposição por ou de. Por exemplo, se eu disser a cidade está cercada de bandidos, então quem praticou a ação de cercar a cidade? Os bandidos, tá certo? Se eu transformasse isso aqui para voz ativa, como ficaria? O engenheiro edificou o prédio. Então o agente da passiva na voz ativa ele passa a funcionar como sujeito, e o sujeito da voz passiva passa a ser objeto direto da voz ativa. Então cuidado com isso aí. Normalmente eles cobram justamente essas mudanças que estão ocorrendo. Portanto, aqui nós encerramos esse estudo aí dos termos integrantes da oração, que será justamente o objeto de exame aí na nossa prova, tá certo? Bom dia a todos.